Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. E eu consegui trazer aqui porque eu assisti uma palestra dela numa casa espírita recentemente e confesso a vocês que eu não diria que eu gostei muito da palestra, eu amei a palestra e é por isso que eu convidei essa pessoa linda, maravilhosa, que vocês vão ver por quê, para falar sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu estou falando sobre Chay Schaeffer. Chay, minha amiga querida, muito obrigado pela tua disponibilidade em estar sentada nessa poltrona hoje aí para a gente bater um papo. Eu quem agradeço o convite, caro ouvinte, Jader, meu irmão querido de Ideal Espírita, tarefeiro de Jesus nessa seara aí do conhecimento e do esclarecimento humano. Agradeço muito mais uma vez por estar aqui sentada e ter essa oportunidade de contribuir contigo. Digamos então que é um agradecimento duplo. Duplo, tá? Com certeza, mútuo. Eu anotei aqui, a Chay, ela é psicanalista e doutora em nanociência com ênfase no câncer. Negócio bem, como é que eu vou dizer, muita responsabilidade, complexo, né, Chay? Exatamente. Tu gostaria de dizer, antes da gente entrar exatamente no nosso assunto propriamente dito, tu gostaria de dizer mais algumas coisas a respeito de ti? O que tu faz? O que significa ser doutora em nanociência com ênfase no câncer? O tempo é meio curto, mas eu vou tentar explicar então. A minha primeira formação é como biomédica, né? Logo após a minha graduação, colar grau, eu adentrei no mestrado, no doutorado em nanociências, onde a minha ênfase foi o tratamento do câncer. E em meio a esse processo, eu encontrei a psicanálise como formação também, a qual me arrebatou e é onde hoje eu clinico já há muitos anos. Tenho uma gama de pacientes fixos na modalidade presencial, na modalidade online, no Brasil, em outros países também, e considero que o entrecruzamento dessas duas ciências, juntamente com o meu olhar dentro da reencarnação, foi de grande valia para a construção minha como espírito em evolução, como aluna, dentro do processo cósmico de avanço, e também para o trabalho que realizo com as pessoas em setting analítico hoje, em termos terapêuticos mais propriamente falando. Perfeito. Gente, eu vou bater um papo hoje aqui. Eu pedi para a Chay se ela podia falar sobre enfermidades da alma. E ela se propôs, então é sobre isso que a gente vai falar. E de cara, desculpa, entende, tá? Para iniciar o nosso bate-papo, eu te pergunto, Chay, por que nós adoecemos, não só nesta, mas em outras encarnações? Por que a gente adoece quando a gente está encarnado, por exemplo? Nós adoecemos porque ferimos outrora as leis divinas. Então o espírito, na escalada do aprimoramento evolutivo, digamos assim, ao longo da feira das encarnações, ele é submetido a duas leis imparáveis. A lei de causa e efeito, né? Uma lei cósmica dentro do para-ação e reação, a qual nós temos o privilégio ou não de termos o livre-arbítrio, e o espírito também é submetido à lei biológica, que é a reencarnação. Então, através da feira das encarnações, nós temos o livre-arbítrio que nos permite
escolher nossos pensamentos, nossas ações, o trâmite de vida que nós achamos conveniente. Porém, quando este trâmite de vida, ele fere, ele transgride as leis divinas, nós acumulamos nas nossas memórias espirituais, nas nossas memórias encarnatórias, uma fuligem, né? Um morbo psíquico, arquivos de densidade que poderão ter que vir a ser drenados na forma de doença no périplo carnal. Então, estamos desencarnados, né? O departamento encarnatório planeja a nossa encarnação. Nós viemos com esta bagagem, né, inconsciente, esse arquivo de memórias, esse acumulado de experiências que nós temos porque somos milenares, e a doença vem para nos reeducar. Então, digamos assim, Jader, vamos ler doença como um desequilíbrio entre o corpo e o espírito. Ela vai ser manifesta de duas formas possíveis. Dentro do processo evolutivo que transcorre na normalidade, ou seja, os nossos abusos na encarnação, a maneira como a matéria nos influencia e nós acabamos lesando o nosso corpo, ou porque necessariamente precisamos depurar a densidade acumulada no nosso perispírito, também conhecido como psicossoma. Então, o nosso perispírito, ele armazena um saldo das nossas atitudes que, quando necessário, né, a depuração, o expurgo através da doença, faz com que nós corrijamos os nossos impulsos, os nossos maus pensamentos, as nossas más emoções. Mas o que é esse perispírito, né, para o ouvinte que chega agora e para aquele também que conhece um pouco da obra de Kardec? O perispírito, ele nada mais é do que um conjunto de veículos e corpos que permite a manifestação do nosso inconsciente nos diferentes planos da vida. Então é através dele que o nosso corpo espelha a nossa alma. O nosso corpo é um grande revelador do nosso espírito, das qualidades ou vicissitudes da nossa essência. Compreende? Compreendo, sim. E o telespectador, com essa explicação que tu deu, muito didática, com certeza entendeu também. E em cima disso aí que tu falaste, eu vou te perguntar o seguinte. O perispírito, como é que eu vou te perguntar? Ele já vem... Se eu fizer uma pergunta que tu não entende direito, eu posso repetir. Perfeito. Ele já vem, digamos, com determinadas doenças para... dependendo das minhas atitudes aqui neste planeta escola, chamado planeta Terra, desenvolver no corpo físico determinadas doenças? Perfeitamente. E aí me reporto à obra Renovando Atitudes, ditada pelo espírito de Hamed. Isto não é ipsis literis de acordo com os registros perispirituais. Por quê? Porque a doença, ela vem como uma educadora, a dor vem como uma educadora. Então nós podemos reencarnar e dentro do trâmite da nossa encarnação termos diversas doenças para experimentar e poder drenar, mas uma vez que renovada a atitude, uma vez que curada a ferida moral que acometeu-nos na outra vida ou nas outras para o equívoco dos nossos atos, para os nossos atos escusos, perfeitamente as células espirituais podem ser curadas e a doença não necessariamente se manifestar. Ou se manifestar de forma branda, de uma assim. forma branda, a qual o aparelho, né, orgânico pode inclusive recuperar-se daquilo que poderia ser quase que impossível no processo encarnatório e levar à desencarnação. Chay, o que são doenças da alma, doenças do espírito? Porque o espírito também, ele tem doenças, imagino, não sei, eu estou te entrevistando, estou perguntando para ti. Doenças da alma, por exemplo, vaidade é uma doença da alma? A mãe orgulho, de todas, o pai orgulho, de todas. Rancor, enfim, todas essas doenças não, esses sentimentos que nós trazemos incrustados em nós,
no nosso soma, digamos assim, no nosso espírito. Espírito, aquilo que sim no corpo somático vai se manifestar. Exatamente. Perfeito. Bueno, o orgulho é considerado o pai de todas as doenças da alma. O orgulho. Sim. Por quê? Porque o orgulho é o grande vórtice de energia que alimenta a vaidade e nos impede o não perdão. A ciência mecanicista reducionista em queda, para dar espaço, indo para o acostamento e dando passagem à ciência que vai muito além da matéria, nos mostra hoje que todas as doenças elas têm um fundo importantíssimo eletromagnético a nível intracelular, alicerçado no não perdão. Mas que não perdão é este? O não perdão, primeiramente, a nós mesmos e ao outro. A nós mesmos no sentido de que, quando chega um paciente no meu consultório e me relata um vazio existencial, um quadro ansiogênico agudo, sem uma aparente explicação, muitas vezes esse quadro está mostrando que a causalidade está numa memória espiritual dos erros pretéritos, daqueles equívocos que o espírito cometeu e que traz, nas suas memórias com um peso muito grande. E o perdão ao outro, quando da não compreensão de que somos todos iguais. E acredito que do ponto de vista espírita esta fala é muito importante. Perdão não é um sentimento, é uma atitude de entendimento. Entendimento do quê? De que somos iguais. Somos diferentes em estrada, mas exatamente iguais em destino. Ou seja, lá na frente, no porvir, estaremos todos juntos no mesmo estágio evolutivo. Neste momento somos diferentes. Quando nós desbastamos esse entendimento de que somos diferentes e nos reconhecemos como espelho da vida um do outro, nós perdoamos. E o perdão é o grande iluminador do Evangelho de Jesus, porque ele faz com que consigamos deixar o passado para trás e renovar as nossas atitudes, propósitos de vida e conduta e avançar. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, Chay, a produção me disse que o nosso primeiro tempo encerrou. Perfeito. Certo? Uma pena. É uma pena. Que tenhamos mais 4 ou 5. É verdade que é uma pena. Gente, eu estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Para quem acompanha o nosso programa, e acho que muita gente acompanha porque nós estamos prestes a alcançar 5 milhões de visualizações só no Facebook. Então, eu creio que seja bastante gente que acompanha nosso programa. Eu estou dizendo que o primeiro bloco terminou, mas o nosso intervalo é desse tamanho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade.
Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, ligou a TV agora, nesse exato momento, eu estou batendo um papo aqui com Chay Schaefer. A Chay é psicanalista e eu vou ler aqui de novo. Ela é doutora em nanociência com ênfase no câncer. Mas a gente está deixando o câncer de lado e estamos falando em enfermidades da alma. Chay, a psicanálise, de que forma, se é que ela ajuda, eu acho que sim, uma pessoa que chega no teu consultório narrando que ela tem uma doença do espírito, por exemplo, o orgulho, vaidade, intolerância, etc. e tal. A psicanálise ajuda essa pessoa. De que forma? E muito. Pois bem, em plena transição planetária que nos encontramos, nós estamos em um processo de avanço para a expansão da consciência. O que significa isso? Significa que nós estamos saindo de um planeta onde os nossos corpos inferiores eram mais desenvolvidos, mais presentes, para o avanço dos nossos corpos superiores e o aprimoramento deles. E aí a gente precisa trazer o corpo mental como o corpo superior para o nosso nível evolutivo. Mas o que seria a expansão de consciência tão manjada, tão falada na mídia e em 90% erroneamente? A expansão de consciência do espírito, ela se dá à medida que nós obedecemos Sócrates, o filósofo, e passamos a nos conhecer. Mas o que seria esse nos conhecer? Mergulharmos no inconsciente profundo do ser. E como é que eu mergulho no inconsciente profundo? Eis que a psicanálise é uma das ferramentas que possibilita isto. A psicanálise é uma ciência que se propõe, a nível terapêutico principalmente, ela se propõe a provocar, a investigar, a cortar com um bisturi afiado a superfície do inconsciente que esconde a nossa sombra. Sombra aqui no sentido daquilo que é oculto, daquilo que está desconhecido. Tudo que é oculto ao espírito, porque quando reencarnamos, nossa consciência do que somos fica restrita. O véu do esquecimento faz com que nos esqueçamos do passado. E o que o inconsciente profundo armazena? Pulsões de energia. Pacotes eletromagnéticos que, enquanto não são liberados para a consciência, para o entendimento do espírito, ficam ali, liberando comandos de doenças do corpo, de doenças da alma. Tudo isto por quê? Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles atuam, Jader, a nível de sistema nervoso simpático, parasimpático. Todo o nosso sistema nervoso central, ele é comandado pelas nossas emoções e pelo entendimento que fazemos delas. Nossas células físicas emanam e emitem frequências e ondas eletromagnéticas. E à medida que o ser compreende esta emanação, à medida que o ser compreende o que sente e por que sente, e identifica que a causalidade está sempre nele, ele passa a mudar o seu propósito existencial. A energia aquela que era acumulada como densidade para que a doença se manifestasse, isto é corrigido, né? Existe uma frase que eu gosto muito: a dor é veículo de consciência. Todos os meus pacientes ouvem muito esta frase. A dor é veículo de consciência. Uma vez que conscientizamos quem somos, não precisamos mais do veículo da dor. Chay, os teus pacientes, eles te procuram conscientes, digamos assim, de que eles têm uma doença pretérita, por exemplo, trazidas na sua alma, digamos assim. Eu não sei se tu entendeu a pergunta. Entendi a pergunta perfeitamente. A maioria não.
E eu te diria que hoje, né, no meu corpo clínico aí, que contempla mais de 60 pacientes fixos semanais, para cada um eu sou uma psicanalista. Para cada um eu tenho um protocolo, justamente porque o entendimento de cada espírito em evolução não é o mesmo. Mas, na sua maioria, a maioria deles desconhece essa causalidade. E é por isto que o mercado de consumo, o mercado imediatista, a vaidade, a materialidade gosmenta vai enganando o ser nas suas paixões aviltantes, né? naquele entendimento de que eu preciso modificar o externo para curar algo interior. Então o paciente chega na poltrona e em 98% ele se choca porque ele entende que não. Ele é um microcosmo que precisa se expandir em consciência para que o seu externo se modifique. Outra pergunta, Chay, a seguinte, me ocorreu agora. Tu tem, claro que imagino que tu não pergunta, o senhor é espírita ou não espírita, né? Imagino que tu não deva perguntar isso. Mas se pergunta também, não tem nada a ver com isso, certo? A maioria dos teus pacientes te procuram sabendo que a Chay Schaefer é psicanalista espírita ou não? Perfeita pergunta, tu e as tuas perguntas surpresa, mas que eu gostei muito desta. Por isso eu não acredito na publicidade e comercialização do psicanalista. Os meus pacientes todos, eles já chegam pelo filtro da indicação. Já sei. A grande triagem já é, o paciente já me procura porque ele não aguenta mais ser trabalhado na superfície do protocolo, na superfície da materialidade, onde ele não vê êxito mais, onde ele não vê avanço. E de forma alguma estou aqui, né, depreciando outras práticas terapêuticas, mas hoje, como cientista, não acredito que possa haver uma terapia intervencionista, ativa, exitosa, sem que nós trabalhemos a reencarnação como uma lei biológica. E isto não é imposto ao paciente como um pivô necessário para que ele avance nas suas dores e nas suas psicopatologias que eu trato. Eu posso tratar sem abarcar a reencarnação, mas acaba que esta egrégora, esta onda, dinamiza e reverbera um conhecimento que ele não encontra na inteligência artificial e que ele não encontra na materialidade. Outra pergunta. Hoje eu estou perguntando, afiado. né? Produção tá afiado. Eu apenas penso, que a depressão, a ansiedade, o síndrome do pânico são as doenças, como é que eu vou dizer, do século? Não sei se é do século, da modernidade. A psicanálise trata também isso? Trata perfeitamente, porque ela mostra ao indivíduo que ele não está endividado com nenhuma divindade. Ele não está endividado com a natureza, com Deus, com o outro. O indivíduo endivida-se consigo mesmo, com uma ferramenta que só ele possui, que é a do livre-arbítrio. Então, devolver ao indivíduo, e olha que eu dou chicotadas psicanalíticas nada fáceis, eles me aguentam. O paciente meu não é covarde, para permanecer comigo não pode ser acovardado. Por quê? Porque eu devolvo e mostro que toda a causalidade está nele. Mas e se na fieira da encarnação, coisas da vida externa se apresentem? Não exatamente como uma causalidade. Ele é dotado de um corpo mental que faz com que ele tenha, sim, a capacidade de equilibrar o seu meio externo com o seu meio interno. Mas o primeiro passo é o interno. Chay, eu sei que tu dá palestra em casas espíritas, Sim. Correto? Sim, até porque eu já disse no início, eu te assisti numa palestra, é por isso que eu te convidei para vir aqui, né? Gostei muito. Se algum colégio, alguma universidade, etc., te convidar para dar uma palestra sobre, nem imagino qual assunto tu te disponibiliza aí, ou só dá palestra em casas espíritas, por exemplo? Me disponibilizo perfeitamente, com o diferencial de que palestras sem custo, somente para instituições assistenciais e espiritualistas. Ah, certo. Tá, e vai aparecer o teu telefone na tela do telespectador. Pode dizer o teu telefone se alguém se interessar e quiser te convidar? Perfeitamente. DDD 55 99145 6962. Perfeito.
Chay Schaefer, minha amiga, assim, ó, a nossa amizade, eu acho que começou numa cafeteria. Exatamente. E depois permaneceu ao longo de várias cafeterias, as quais a nossa egrégora nos atrai aleatoriamente. Tu acredita que uma pessoa com determinada energia atraia e seja atraída por outra com uma determinada energia também? Perfeitamente. E como é que funciona isso, hein? O nosso campo de energia, ele é gerado por aquilo que escolhemos manter no nosso espírito. Então, nós nutrimos a energia atrativa, o nosso campo de sentidos, através da escolha das obras que desejamos e praticamos em essência, através das leituras que escolhemos fazer, através dos assuntos que decidimos deixar em pauta na nossa vida e também de acordo com aquilo que escolhemos desbastar. Tudo isso faz com que o nosso campo nos atraia cada vez mais para aquilo que nós almejamos. Última pergunta que a produção já me deu um sinal de lá que nós estamos chegando ao fim. Perfeito. Tu indica algum livro de fácil leitura, digamos assim, para os nossos telespectadores a respeito desse assunto? Eu indicaria... Essa é uma pergunta capciosa, né? Perfeito. Eu indico a leitura primordial da obra A Reencarnação como Lei Biológica. Me ocorre aqui por orientação espiritual que esta obra seja falada pela minha boca para ser lida. Dr. Décio Iandoli Júnior, um médico espírita que faz todo um apanhado com uma leitura simples, com uma leitura acessível, mas científica, acerca da reencarnação. E desta lei que vem para transformar a ciência e as respostas do futuro. Chay, agora para finalizar, se tu quiseres deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, essa câmera bem de cá é toda tua. Com licença. Caros irmãos, o homem só logrará cientificamente a identificação com os postulados da ciência divina quando levantar o véu que encobre os sentidos grosseiros, banindo de vez o orgulho e a vaidade. A grande resposta científica de nível energético superior está na prática do Evangelho de Jesus. O único homem que capaz foi de curar o paralítico, o leproso, o cego e de recolher nas furnas da escuridão o seu traidor Judas. Sigamos a terapêutica do amor como cura permanente das mazelas das nossas almas. Meus votos cordiais de muita paz. E com essa mensagem maravilhosa da Chay, só me resta encerrar o programa Palavra Espírita. Logicamente, não sem antes agradecer a minha amiga, muito obrigado. Irmão. Eu que agradeço muito pela tua presença, pelas tuas palavras, pelos teus esclarecimentos aqui a respeito das enfermidades da alma. Sempre à disposição como tua tarefeira e do mestre. Muito bem. Gente, estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez à Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.